É isso, buenas, Mari. Um abraço pra ti, um abraço pra todo mundo. Bora lá aqui na Academia das Apostas Brasil, que essa quinta-feira promete, com muitos jogos na Europa e também com algumas opções no nosso futebol brasileiro e futebol sul-americano. E aqui na Academia das Apostas Brasil, espero que vocês já tenham visto o calendário. Vai ter maratona, vai começar cedo de novo, 2h45 da tarde, horário de Brasília, 15 para as 3, popularmente conhecido, né? Para Portugal, 17 e 3 quartos, tem USG, União Saint-Gilloise, pegando o Ajax pela disputa da Liga Europa, na disputa do playoff pré-oitavas, galera. Essa partida a gente vai estar narrando para vocês nesse horário. É um horário com vários outros jogos também, mas a gente vai estar concentrando a narração então em San Giloase e Ajax. São dois times que a galera tá acostumada a trabalhar, fala bastante sempre, né? Quando estão em campo, inclusive nos seus campeonatos, no campeonato belga, na Eredivisie, né? No campeonato dos Países Baixos. E, portanto, vamos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil para o acompanhamento desta partida. No mesmo horário, tem Ferencváros e Vitória Pilsen, tem Fenerbahçe e Anderlecht, tem Midtjylland e Real Sociedad, jogos pela Liga Europa. E na Liga Conferência, nós teremos o acompanhamento ainda, né, no mesmo horário, de Molde e Shamrock, Vikingur e Panathinaikos, Baka Topola e Aguilonia e Celje contra o Apoel. Vale destacar que essas competições, elas seguem o mesmo padrão da Liga dos Campeões da Europa. A única diferença foi que a Liga Conferência teve uma primeira fase, uma fase de liga de apenas 6 rodadas, até porque boa parte dos disputantes da Liga Conferência são de países que tiveram os campeonatos terminando no ano calendário, no ano civil de 2024, e os novos começarão logo mais. Tem também alguns campeonatos com paralisação maior em função dos invernos, né? Ou em função do inverno, no caso mais rigoroso, na Europa. Então, vale também fazer esse destaque só, que algumas equipes estarão com pouco ritmo de jogo. Vale prestar atenção nisso, dependendo aí dos jogos que interessarem mais todos vocês. Mas todas as prévias, as estatísticas estão lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Fica o convite para que acompanhem tudo por lá. Sobre esse USG e Ajax, vale lembrar que o San Giloase foi o 21º colocado com 11 pontos ganhos e o Ajax passou em 12º com 13 pontos ganhos na fase de liga da Liga Europa. E a gente vai estar conferindo então essa partida para abrir a nossa maratona de 4 jogos nesta quinta-feira aqui na Academia das Apostas Brasil, galera. Bom, quero também alertar que o time do Ajax, Mari, chega de 3 vitórias seguidas, ganhou do Galatasaray em casa, em Amsterdã, pela Liga Europa por 2-1, aí ganhou em casa do Feyenoord por 2-1 na Eredivisie e ganhou fora do Fortuna por 2-0. A última derrota do Ajax foi pela Liga Europa e fora de casa para o Rigas, o RFS da Letônia, por 1-0. O USG, por sua vez, chega de 2 vitórias seguidas na Pro League, no campeonato belga, ganhou do Kortrijk fora por 2-1 e do Sint-Truidense em casa por 2-1, mas o USG perdeu justamente na última partida de Liga Europa, quando tomou 2-1 do Rangers na Escócia. Ou seja, notem, né, Mari? O Ajax se classificou melhor, mas até a última rodada da fase de Liga da Liga Europa, o USG estava à frente do Ajax, estava 11-10, acabou 11-13, o Ajax ganhou, o USG perdeu, e por isso o Ajax vai ter, inclusive, né, a vantagem teórica, né, de ter o jogo da volta na sua casa. Esse é o primeiro jogo que vamos conferir. Contamos com vocês, então, aqui na Academia das Apostas Brasil. Depois, 17 horas, horário de Brasília, aí o bicho pega, senhoras e senhores.
17 horas horário de Brasília, 20 horas horas portuguesas, nós teremos camisas mais pesadas. Jogos que eu acredito serão mais interessantes. E aí nós temos como destaque para a transmissão aqui da Academia das Apostas Brasil, a partida entre AZ Alkmaar e Galatasaray, sendo que no mesmo horário tem um Porto e Roma muito legal que, né, nossos colegas da Academia das Apostas de Portugal também estarão conferindo. AZ e Galatasaray, Porto e Roma, dois jogos que chamam e muito a atenção para a gente acompanhar pela Liga Europa, mas ainda tem Twente e Bodø, PAOK e Steaua Bucareste pela Liga Europa. Na Liga Conferência teremos Copenhague e Heidenheim, Borac e Olímpia, Ghent e Real Betis, Omônia e Pafos. São outras opções, portanto, 8 jogos também nesse horário das 17 horas de Brasília. Bom, o time do AZ Alkmaar chega de 3 vitórias seguidas, ganhou do Illentu fora por 2-0. Na Copa dos Países Baixos, a KNVB Becker eliminou o Kick Boys, que é um time amador da terceira divisão. Ganhou por 3-1 em casa, e o AZ ganhou do Zwolle em casa por 2-0 no domingo também, pelo campeonato holandês Eredivisie. Então são 3 vitórias seguidas. A última derrota foi justamente na última rodada da fase de liga, quando tomou 4-3 do Ferencváros na Hungria. Já o Galatasaray, Mari, vem daquele jogo polêmico, né? No domingo, pelo campeonato turco, com o time se retirando de campo e tudo mais. O último jogo oficial terminado no campo foi o 4-1 contra o Boluspor fora de casa na Copa da Turquia. Antes disso, ganhou do Gaziantep fora pelo campeonato turco por 1-0, e a última derrota foi na Liga Europa. E isso aqui é o mais curioso, galera. A última derrota do time do Galatasaray foi na Liga Europa e foi na Holanda, perdendo para o Ajax por 2-1. Então, volta para a Holanda para um jogo de Liga Europa e agora tentando evitar uma derrota essa equipe do Galatasaray. Fica o destaque, estaremos narrando esse jogo, contando tudo para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, a partir então das 17 horas, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas. Lá na prévia, a aposta recomendada no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, foi o ambos marcam com over 2.5 gols para esse jogo. Vale lembrar que o time do AZ Alkmaar passou em 19º com 11 pontos, o Galatasaray com 13 foi o 14º da fase de liga da Liga Europa. Mas eu sei que tem um jogo desse horário que também interessa mais a Mari pré-live, que é PAOK e Steaua Bucareste. É um duelo entre PAOK e Steaua Bucareste. O Steaua sai da Romênia para enfrentar o PAOK em Thessaloniki, na Grécia. O PAOK vem de uma vitória de goleada por 5-0 no sábado fora de casa contra o OFI pelo campeonato grego, mas no último jogo em casa perdeu para o AEK por 2-1 no campeonato grego. Na Liga Europa, a última partida do PAOK foi uma derrota para a Real Sociedad por 2-0 na Espanha, que deixou o PAOK, Mari, como uma das últimas posições de classificação. Foi o 22º, lembrando, passavam 24. O PAOK passou com 10 pontos, sendo que 2 times somaram 10 pontos e foram eliminados. A questão foi o saldo. O PAOK teve saldo 2 com 10 pontos, o Twente teve 10 pontos e saldo menos 1, Fenerbahçe 10 pontos, saldo menos 2, todos esses entraram. O Braga com 10 pontos e saldo menos 3 e o Elfsborg com 10 pontos e saldo menos 5 não passaram de fase. Não estarão nessa disputa de Liga Europa de playoff e pré-oitavas. Então, PAOK passou com as calças na mão, como diria o poeta, e agora pega o Steaua Bucareste, que vem invicto a 3 jogos, todos pelo campeonato romeno, Mari. Fez 3-0 no Sepsi domingo, antes empatou com o Petrolul fora por 0-0 e com o Cluj em casa por 1-1, só que o Steaua Bucareste também perdeu na última partida de Liga Europa. Em casa, tomou 2-0 do Manchester United e por isso o Steaua Bucareste ficou em 11º com 14 pontos e saldo 1. Se tivesse empatado, Mari,
o Steaua teria pego vaga direta para as oitavas. O Rangers, que foi o oitavo, fez os mesmos 14 pontos que o Steaua, teve melhor saldo, ou seja, faltou um pontinho para o Steaua pegar uma vaga direto para as oitavas e não precisar passar por essa disputa de playoff pré-oitavas. O Steaua é segundo do campeonato romeno, mas com a mesma pontuação do líder Cluj, enquanto o PAOK é quarto do campeonato grego, com 40 pontos, 8 atrás do líder Olympiacos. Dito isso, Mari, quero saber o que tu viu de bom, de interessante, para essa partida entre PAOK e Steaua Bucareste, que teve na prévia do nosso site, Academia das Apostas Brasil.com, uma recomendação para se trabalhar com gols aí na casa de over 2 gols asiáticos, mas com uma odd um pouco mais baixa. Diz aí o que tu viu de bom para esse jogo entre gregos e romenos nesta quinta-feira pela Liga Europa. Fica a recomendação da Mari, então, para essa partida entre a equipe do PAOK e o Steaua Bucareste. Bom, depois da Liga Europa e da Liga Conferência, galera, a maratona da Academia das Apostas Brasil continua, porque nós teremos campeonatos estaduais, Copa do Nordeste e no Paulistão especificamente teremos dois times da Série A do Campeonato Brasileiro entrando em campo. Aliás, é o único campeonato estadual ou competição, né, regional que tem times da Série A em campo nesta quinta-feira. E aí a gente vai conferir o Paulistão, 7h30 da noite, horário de Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista, tem Inter de Limeira e Palmeiras. A gente acabou de conferir na última segunda-feira a Inter de Limeira segurando o São Paulo no Mané Garrincha em Brasília. E agora a Inter de Limeira, que segue lutando contra o rebaixamento, ainda não venceu, tem a missão de tentar segurar o time do Palmeiras. Vamos conferir com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, 7h30 da noite desta quinta-feira. A bola rola e a Academia contando tudo para vocês numa live daquele jeito, né? Que vocês já sabem, trazendo aí todas as oportunidades, compartilhando movimentos possíveis para o live. É o jeitão tradicional da Academia das Apostas Brasil. Vale destacar, esse jogo acontece no estádio Major Levi Sobrinho em Limeira. O time da Inter de Limeira, com o empate diante do São Paulo em Brasília, chega, né, ainda sem vitória, mas com 6 pontos conquistados numa luta que é principalmente
contra o rebaixamento, matematicamente nem há mais a possibilidade real de buscar uma classificação num grupo em que Corinthians e Mirassol dispararam, então a briga é justamente para se consolidar, pelo menos à frente de Velo Clube, Água Santa, times que começaram pior essa nona rodada do Campeonato Paulista na luta contra o rebaixamento. E a Inter de Limeira, Mari, se a gente considerar aí o desempenho em casa, tem 4 jogos com 3 empates e 1 derrota. Perdeu para o São Bernardo por 2-1, empatou por 0-0 com o Guarani, 1-1 com a Ponte Preta e 1-1 com o Bragantino. Então, o único jogo contra time de Série A em casa foi empate. Empatou com o São Paulo em 0-0, ou seja, pros times da Série A ainda não perdeu. A outra derrota fora pro São Bernardo em casa foi pro time da Portuguesa, fora de casa. O Palmeiras, Maria, que tá devendo, né? Vem de 2 empates por 1-1. Um foi no derby, como o Corinthians, no Allianz, até aceitável, mas vem de um empate por 1-1 fora como Água Santa. A última vitória do Palmeiras foi 4-1 contra o Guarani, em 2 de fevereiro, no Brinco de Ouro. Antes disso, empatou com o Bragantino em 0-0, então são 4 rodadas de invencibilidade, mas só com uma vitória e outros 3 empates. A única derrota foi para o Novo Horizontino como mandante, pelo placar de 2-1. Fora de casa, o Palmeiras tem 2 empates, 2 vitórias. Empatou com o Noroeste em Bauru 1-1. E além de ganhar do Guarani, ganhou ainda do Santos. A gente conferiu aqui na academia, vencendo por 2-1 de virada. Ano passado, no Paulistão, Mari, foi 3-2 pro Palmeiras. O jogo entre Palmeiras e Inter de Limeira, comando do Palmeiras. Em 2023 foi 2-0 pro Palmeiras. Em 22 foi 0-0 e a última vez que a Inter de Limeira ganhou do Palmeiras foi em 21, ganhando por 1-0 em São Paulo, capital. Então tem esse tabuzinho também em jogo para se levar em consideração, mas a gente vai estar conferindo essa partida a partir das 7h30 da noite, no horário de Brasília, no Limeirão. O provável time da Inter de Limeira tem André Luiz, Eduardo Porto, Gui Mariano e Roberto Rosa, Felipe, Flávio, Marlon, Juan e Léo Kovic, Albano e Alexandre, o provável time do Felipe Conceição, para pegar o Palmeiras do Abel Ferreira, que deve ter o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Fabinho, Richard Rios e Maurício, Rafael Veiga, Facundo Torres e Estevão. Tem uma pequena possibilidade de aparecer o Marcos Rocha e aí não joga o Mike, o Aníbal Moreno e aí não joga o Fabinho, mas essa é a provável escalação do Palmeiras para esse jogo. Fica o convite, a academia vai estar com vocês para esse jogo do Paulistão. E para fechar a conta da maratona, Mari, 9h30 da noite no horário de Brasília, tem São Paulo e Velo Clube. São Paulo que tá quase mudando para Brasília Futebol Clube, né, Mari? Me desculpa aí, deixa eu fazer essa brincadeira com o teu time. São Paulo jogou segunda, joga nesta quinta-feira também no Mané Garrincha, na capital federal. O Paulistão ganhando também Brasília, ganhando o território candango. E o São Paulo mandando no Mané Garrincha, porque a Shakira tá mandando no Morumbis, né? São Paulo e Velo Clube. São Paulo, Mari, líder do grupo, beleza, tudo certo, 14 pontos ganhos em 8 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Pega o Velo Clube, que faz uma das piores campanhas junto do Água Santa, só 5 pontos, o Velo Clube ganhou uma partida, empatou 2 e perdeu 5, mas parece que é aí que mora o perigo, né, pro São Paulo, porque a Inter de Limeira também não tinha vencido ninguém, chegou lá e segurou o São Paulo mesmo com red card. Pois bem, o São Paulo não fez gol nos últimos 2 jogos, porque antes disso, no sábado, perdeu para o Bragantino por 1-0, preservando alguns dos principais jogadores no início da partida. A última vitória foi um 4-1 contra o Mirassol, e esse jogo sim foi no Morumbis. E o São Paulo pega o Velo Clube, que vem de derrota para o Botafogo, Maria, em Ribeirão Preto por 1-0. Antes disso, empatou em casa com a Portuguesa 2-2. Perdeu em casa para o Mirassol 1-0 e empatou fora com o Novo Horizontino 1-1. Então, o Velo Clube não ganhou nas últimas 4 rodadas, só que, pasmem,
A única vitória foi contra o Santos, o Santástico. O Velo Clube fez 2-1 lá em 25 de janeiro. Fora isso, perdeu para o Corinthians 2-1, perdeu para o Corinthians 1-0. Como eu falei, perdeu para o Mirassol 1-0. Foi uma exceção o jogo contra o Santos nos confrontos contra times da Série A. O Velo Clube que vem da Série A2 paulista e joga pela permanência, portanto, né? Nem se preocupa matematicamente mais com possibilidade de classificação às quartas, joga pela permanência mesmo na primeira divisão. Dito isso, Mari, falar um pouquinho aqui só do que a gente deve ver em campo para essa partida entre São Paulo e Velo Clube no Mané Garrincha em Brasília. O time do São Paulo, comparado com aquilo que a gente viu na segunda-feira, o Luiz o meu dia deve escalar Rafael, Cédric Soares como titular, Alan Franco, Juan e Patrick, Bobadilha, Marcos Antônio, Matheus Alves, Ferreira, Rian Francisco e André Silva, ou seja, um time mexido de novo, bem diferente do time de segunda, mais parecido com o time que pegou o Bragantino. O Velo Clube do Guilherme Alves deve ter Pablo, Rafael Ribeiro, Mancha, Júlio Vaz, Luan Salles, Pedro Favela, Léo Baiano, Silas, Léo Campos, Jefferson Nem e Daniel Amorim. Vejamos quem leva a melhor dessa partida. Essa é uma provocação, né, Mari? Especialmente para quem disse segunda: eu não trabalho mais como Paulistão, eu não trabalho mais com o estadual, eu não trabalho mais com o São Paulo. Quero ver quem vem, hein, para fechar essa maratona nessa quinta-feira, 9h30 da noite. Tu viu alguma coisa de bom pré-live para esse jogo, Mari? Ouvindo, viu? Espero que eu vou até repassar a minha dica do outro jogo, porque eu não sei se a galera me ouviu, mas aqui sobre o tricolor, tá? Espero uma vitória aqui, acho que o Velo Clube vai pagar a conta aí do último jogo horrível do São Paulo, né? Precisando se provar um pouquinho, ainda que não seja oficialmente dentro de casa esse jogo, acho que vale o risco aqui, tá? Eu trabalhei com uma dupla vitória do São Paulo no jogo e mais de 4,5 cantos aí pro tricolor. A gente viu somar um caminhão ali contra a Inter de Limeira, né? Mas claro, com um jogador a mais as coisas ficam bem diferentes. Então não tiro tanto isso por base, né? Mas gosto bastante aí de uma odds 1,75, tá? Para essa duplinha, 5 cantos pro tricolor e a vitória aí do São Paulo também aos 90 minutos, né? E só repassando então, caso não tenha dado pra ouvir, às vezes bugou aqui depois, não sei, mas eu fiz, né, uma sugestão também ali no jogo do Steaua contra o PAOK, né, de over 1,5 gols do PAOK. Pelos números aí que a gente tem das duas equipes, né, eu acredito que se for para vencer o jogo, o PAOK vai precisar desses 2 gols e a odd, portanto, né, tava bem interessante. Mas é um jogo que eu não descarto, ambos marcam também, tá? Tá aí, Mari. Fica o destaque então pra galera, então, para essas duas partidas que a Mari já viu aí de algo mais interessante para essa quinta-feira. E só pra, já que a Mari deixou a manchete, né, não ficar devendo, tem um Brasil e Argentina durante esse horário de São Paulo e Velo Clube pelo Sul-Americano Sub-20, né? Mas tenham atenção para algumas situações, né, galera? Primeiro, o que mais vale o Sul-Americano Sub-20, né? O que é mais importante nele são as vagas para o Mundial. E Brasil e Argentina jogarão já classificados por conta dos 9 pontos conquistados até aqui nessa fase final, o hexagonal final, 3 jogos, 3 vitórias possuem ambos. Colômbia e Paraguai têm 3 pontos, chegam no máximo a 9 também. Uruguai, que tem 1 ponto, chega no máximo a 7 pontos. O Chile, que tem 1 ponto, chega no máximo a 7. E tem outra coisa: o Chile vai ser o país sede do próximo Mundial Sub-20. Então ele não conta para as 4 vagas. Ou seja, a briga fica entre os outros 5 e o Uruguai já ficou para trás
pode pegar vaga, mas se pegar vai ser da Colômbia e do Paraguai. Brasil e Argentina jogam só pela honra, no caso o Brasil, né, Mari? Porque na primeira fase, lá no primeiro jogo, 24 de janeiro, o Brasil tomou 6-0 da Argentina. É por isso que eu digo que vale a honra pro Brasil esse jogo. Estejam atentos. Tem essa questão da revanche, que importa muito para essa meninada, né? Que passou uma vergonha tremenda, repercutiu demais a goleada histórica, mas o mais importante que a vaga já está garantido, então talvez, por mais que seja difícil pensar isso nessa rivalidade, mas talvez a própria Argentina chegue um pouco mais tranquila. De qualquer maneira, tem uma briga ali por título do Sul-Americano Sub-20, e aí vale mesmo os pontos corridos do hexagonal. O Brasil conquistou o último na Colômbia, esse acontece na Venezuela. A Argentina tem 5 títulos e não ganha desde 2015. O Brasil tem 12 títulos, é o atual campeão. Vejamos, é a hora do vamos ver o tira-teima e com um saborzinho de revanche para nós. Tá certo, galera? Qualquer outro jogo da quinta-feira, acesse lá Academia das Apostas Brasil.com e a gente conta com vocês para essa maratona. Liga Europa, Liga Conferência, começa 2h45 da tarde e aí passa pelo Paulistão às 7h30 com o Palmeiras e às 9h30 da noite com o São Paulo. Valeu, até lá!